Finalmente saiu o capítulo 197, versão 3 de One Punch Man, e dessa vez Saitama decide agir e vai atrás de todos os ninjas que estão no seu caminho. Mas antes, é claro, da gente ir pro conteúdo, se você quer receber todos os poderes do God, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários mais sugestões para os próximos conteúdos. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando, e quem disse que eu não traria One Punch Man para esse canal estava completamente enganado. A gente vai começar exatamente da onde essa obra maravilhosa parou, no capítulo 197, versão 3. Pra quem não sabe, o One Punch Man tem dessa. Geralmente o criador da obra faz alguns capítulos adicionais, colocando algumas coisas ou corrigindo erros passados. Mas sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O capítulo começa com o Flash lembrando dos seus tempos de Naruto e dizendo que ele era sempre muito mais poderoso que o Sonic na época da sua Vila Ninja. Enquanto ele fala coisas extremamente importantes, Saitama está em uma gigantesca crise existencial e pensa se seria melhor ele comprar carne e cebola para ele comer. Enquanto continua falando, o Flash chama a atenção de Blast e diz: "Diga a ele que eu mandei um oi, independente de quem quer que ele tenha sido enquanto humano." Flash dá uma leve piscadela para Blast e sai da sala vagarosamente. Quando todo mundo acha que vai ficar em um absoluto silêncio desconfortável daquele mesmo de elevador, Genos simplesmente surge do meio do nada como se fosse o Pernalonga através de um alçapão e se apresenta para Blast dizendo que ele é o ciborgue demoníaco e que Switch acabou explicando para ele toda a situação. E para resumir muito bem resumido, ele fala para Blast que se ele tiver qualquer problema ele pode pedir ajuda pro Saitama Sensei, que ele consegue resolver qualquer coisa a qualquer horário, menos matar moscas, é claro. E enquanto Genos continua falando essas coisas que também são extremamente importantes, Saitama só quer saber o que diabos ele vai comer durante a noite. Cortando a cena para Flash mais uma vez, ele acaba sendo abordado por uma secretária carregando para ele uma carta. E antes da gente saber o conteúdo do documento, a cena corta mais uma vez para Blast conversando com alguém. Enquanto ele sobe o elevador, ele diz: "Parece que o Flash descobriu mais alguma coisa." Por fim, Blast reconhece que a culpa de tudo isso é dele, já que ele disse informações demais sobre God. E Flash, sabendo que tem alguém extremamente poderoso, com certeza em algum momento gostaria de enfrentá-lo. Por fim, o representante da Associação de Heróis diz: "Você poderia ter simplesmente dito para Flash que ele estava sendo controlado por God, e todas as ações que ele faz não são realizadas por ele mesmo. Se você tivesse dito isto pro Flash, talvez teria sido um jeito melhor de proteger ele. Acabaria com as intenções vingativas do Flash. E não era exatamente essa a sua intenção." Enquanto ele fala isso, Blast se mantém em silêncio, até que finalmente ele diz: "Eu só não quero piorar as coisas para caso ele volte a ser humano. Se bem que eu acho que o Void apenas me daria uma bronca dizendo: não tente dar uma de ingênuo. Afinal, ele cresceu em uma organização parecida com a Vila, onde após a graduação, os estudantes se espalhavam e acabavam se matando em lutas por poder e controle. E o Void foi o único sobrevivente desta maldita organização. E os ninjas, por incrível que pareça, eles são conhecidos por ter o mesmo exato destino." Enquanto o Blast pensa no rosto de cada um dos ninjas da vila, o representante da associação conclui: "Se ele não fosse forte, não teria como ter ajudado em lutas, e muito menos seria parte-chave desta operação. Agora que o Void finalmente se revelou, temos que aproveitar essa oportunidade para libertá-lo das garras de Deus." E Blast finalmente conclui, dizendo que essa é a última oportunidade que eles têm de capturar Void, e acaba mostrando um diagrama de um prédio abandonado. E diz que só não consegue localizar o Void porque ele tem uma espécie de barreira espacial, a mesma barreira espacial que fazia o isolamento da vila. E com um olhar extremamente sério diz: "Vão aparecer nesse lugar. E com certeza ele também estará lá." A cena corta para o nosso protagonista Saitama e Genos pergunta para onde diabos ele tá indo aquele horário. Saitama diz que está encucadinho com uma coisa e ele precisa ir diretamente para o esconderijo do Sonic. Já fora do local, Genos pergunta para Saitama se ele sabe exatamente onde fica esse esconderijo. Saitama mostra para Genos algumas cartas que ele recebia e diz: "Eu recebia várias cartas de desafio dele na minha antiga casa, e acabei encontrando uma delas no meio de um monte de cartas aleatórias que a associação acabou me mandando. E por uma incrível, uma maravilhosa coincidência do destino, nela possui o exato endereço e o local que possivelmente Sonic está nesse exato momento.
Só que foca em uma coisa, nessa carta o símbolo é completamente diferente. Genos olha atentamente para Saitama e pergunta, mas por que você vai lá? Saitama olha com aquela mesma cara de entediado e simplesmente responde, não sei se é um exército ninja ou o que mais, mas com certeza já vi algo desse tipo antes. Os caras que não tem nada melhor para fazer acabam se reunindo só para causar confusão e atrair a atenção dos outros. Enquanto ele fala isso, ele se lembra da gangue Cabeça de Martelo. E seguindo o histórico do nosso personagem Saitama, ele provavelmente acha que as pessoas vão pensar que ele é o líder mais uma vez dessa organização e provavelmente vão caçar ele em algum momento ou outro. E já concluindo o diálogo com Genos, ele diz, e já que sabemos que um exército de ninjas com certeza vai para casa do Sonic, eu também vou aparecer por lá e dar um cacete no Sonic, e também vou dar um cacete em qualquer outro ninja que tiver por lá. Imaginem se nesse exato momento tivesse passando um ninja vestido de gari por aquele lugar. Eu tenho certeza que nesse exato momento com certeza deu um frio na espinha do Naruto. Enquanto vai se retirando para aquele lugar lentamente, Saitama diz, espero que assim o Sonic finalmente pare de me encher o saco. Talvez ele só não queira ficar sozinho. Agora chega de papo que eu tenho que ir pra lá. Na realidade eu tô achando que Saitama queria comprar carne e aproveitou que as duas coisas ficam no mesmo caminho. A cena corta mais uma vez por uma espécie de floresta. Enquanto caminha lentamente, Flash diz, uma carta de desafio. O que você quer agora? Ele se aproxima lentamente e Sonic o encara, enquanto saca sua espada e diz, eu acabei esquecendo de você, até te reencontrar ontem. E isso me faz lembrar que temos contas a acertar. Já com a sua espada completamente desembainhada, ele olha diretamente para Flash e diz, as coisas não são iguais como eram antes. Lute comigo, Flash. Flash observa a cara de pamonha que Sonic possui e diz, eu também queria esclarecer a diferença entre os nossos níveis. Eu não me importo de lutar contra você. Mas você tem certeza disso? Quer mesmo desperdiçar a vida que quase perdeu naquela vez? Sonic encara Flash e suas perninhas começam a se movimentar em altíssima velocidade. E finalmente o capítulo encerra exatamente aí. E o que você esperava, meu delinquente? Alguma coisa extremamente diferente? Não, esse é só mais um remaster que o Murata decidiu fazer absolutamente do nada. Consertou bastante coisa assim do que da última vez que a gente leu, mas infelizmente ainda não é o capítulo novo, o capítulo original que muita gente está esperando o Murata parar de perder tempo e acabar escrevendo dessa vez. Mas se atentem em uma coisa que o Murata provavelmente está aprontando, Flash utilizando a carta foi diretamente ao encontro de Sonic, e os selos da carta que Saitama e Flash receberam são completamente diferentes, sendo um apresentado por uma Shuriken e outro por uma Kunai. E acompanhando essas mesmas diferenças, a gente nota que o Blast também está indo a um endereço completamente diferente dos capítulos anteriores. Ele está indo em um conjunto de prédios abandonados, e ele deu certeza naquele diálogo com o representante da Associação dos Heróis, que naquele lugar com certeza ele vai encontrar o Void. E se você voltar um pouquinho nos diálogos do Saitama, ele diz que aquela carta ele recebeu há bastante tempo, então tudo indica pra gente que esse é um endereço antigo do personagem. E assim que o Saitama chega lá, ele com certeza não vai encontrar ninguém. Mas seguindo aquela mesma temática cinematográfica que eu sempre falo pra vocês, a arma de Tcherkov utilizada nesse capítulo foi o Genos simplesmente aparecendo como perna longa e dizendo pro Blast que se ele precisasse do Saitama era só chamar. Em algum momento durante a sua luta contra o Void, Blast precisará do Saitama e se lembrará do que Genos disse. Ele vai utilizar um portal até a Associação dos Caçadores e vai convocar o Genos, que com certeza sabe exatamente sempre onde Saitama tá, e por fim dá o endereço correto pro Saitama até que finalmente ele vai em direção ao Blast e a gente finalmente ter a conclusão desse arco, porque pelo amor de Deus, eu não aguento mais remaster, já tá igual a Sony. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários o que você acha que Saitama tá planejando. Você acha que ele tá indo em direção à floresta para enfrentar o Sonic? Você acha que ele está indo diretamente no endereço do Void? Ou você acha que ele está indo no endereço errado? Porque lembre-se, a carta é muito antiga. Mas na verdade, eu acho que com certeza ele só queria achar um mercadinho para comprar um pouco de carne. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Sonarquim Gs. Tchau!